Como as plantas se adaptam a diferentes ambientes. A disponibilidade de água, a intensidade luminosa e o tipo de solo são fatores ambientais que interferem diretamente na vida das plantas. Adaptações morfológicas são características na forma da planta ou de seus órgãos que possibilitam a sobrevivência em determinadas condições. Adaptações fisiológicas são características que ocorrem em algum processo metabólico e ou fisiológico da planta ou de alguma estrutura e possibilitam a sobrevivência em determinadas condições. Então vamos aqui começar a falar dos ambientes terrestres, que são muito diversificados. Então assim, a primeira grande adaptação das plantas foi ao ambiente terrestre, certo? A gente sabe que o ambiente terrestre é muito diversificado, mas assim, quando as plantas elas passaram de um ambiente aquático gradativamente para um ambiente terrestre, elas tiveram que usar algumas adaptações, como por exemplo no formato das folhas, né? O aparecimento de tricomas, de raízes mais densas e mais profundas. Elas precisavam agora ficar num substrato que a gravidade seria completamente diferente, né? O ambiente aquático ela tem um sustento, vamos dizer assim. Já no ambiente terrestre elas têm que se adaptar nessa questão que o ambiente é completamente diferente, a pressão nesse ambiente é modificada, então existe uma série de adaptações que elas não tinham, né, no ambiente aquático. E detalhando um pouco sobre os ambientes aquáticos, então assim, a gente bem sabe que a água ela é fundamental para a vida, de toda a vida que você imaginar, né? Mas tanto a sua falta como o seu excesso, né, podem trazer problemas gravíssimos, né? Em lugares muito úmidos, como por exemplo florestas como a floresta amazônica, né, ou perto de riachos e outros mananciais, o excesso de água pode dificultar, certo, a adaptação dessas plantas. Então o que é que elas fazem para compensar, né, esse ambiente, de certa forma, extremo? Por exemplo, as plantas aquáticas, como essas aí da figura, elas possuem estruturas que facilitam a flutuação, certo? São porções de seus tecidos que são ocos e preenchidos com ar e fazem com que elas flutuem na água. Uma outra adaptação interessante é que seus estômatos são as aberturas que possibilitam a respiração das plantas. Essas aberturas, na maioria das outras folhas, né, estão na parte inferior da folha. Já nas plantas aquáticas, esses estômatos eles ficam na superfície superior, certo? Diretamente em favor do ar, certo? Porque esses estômatos eles liberam o excesso de umidade, né? Porque justamente para equilibrar, já que essas plantas vivem em ambientes estritamente úmidos. Os ambientes salinos, eles também, né, têm uma adaptação muito parecida, né, com os ambientes de água doce, sendo que a gente deve considerar que esse ambiente salino, ele, de certa forma, ele foi o primeiro ambiente onde essas plantas, né, que saíram de um ambiente aquático para um ambiente terrestre, elas começaram a fazer as suas adaptações. Então, a gente considera que o ambiente salino, né, que é o ambiente dos manguezais, esse é de fato o primeiro ambiente em que as plantas experimentaram, né, viver fora da água. Então, as adaptações relacionadas ao controle do excesso de sal foram uma das primeiras a serem feitas, né? Por exemplo, existem algumas espécies de plantas que vivem nesses ambientes que existem estruturas em suas folhas, certo? Que são responsáveis por eliminar o excesso de sal. O sal fica na superfície foliar e gradativamente o vento trata de levar, né, de carregar esse sal para fora das suas estruturas. Outra adaptação interessante é que os frutos dessas árvores
as suas sementes começam a germinar muito antes que os frutos caiam, que é justamente para acelerar o processo de crescimento, né? Porque seria muito difícil essa germinação num ambiente lodoso e salino, e a germinação ela já é ativada previamente, né? Antes que o fruto caia da lama. Já nos ambientes secos, como desertos, por exemplo, né? As plantas elas têm que ter adaptações que possibilitem aproveitar o máximo da água, já que são ambientes muito escassos de água. Então elas passam por um estresse hídrico muito grande. Por isso suas raízes elas têm que ser adaptadas, né, para serem profundas, né? Elas vão buscar água em grandes profundidades, certo? Os caules geralmente são carnosos, né, de algumas espécies, que é justamente para acumularem água no momento mais propício. As folhas também elas têm adaptações, né? Muitas delas são reduzidas, né? E algumas, né, se adaptaram para o formato de espinhos. Já outras plantas possuem folhas com uma certa quantidade de cera, né? Essa cera ela impede que o pouco de água que exista nessas plantas evapore, certo? Então elas apresentam uma cutícula densa feita de cera, né? Que é um glicídio que elas produzem justamente para evitar o excesso de transpiração. A quantidade de estômatos nas folhas também é bastante reduzida, né? E algumas folhas possuem uma espécie de película transparente que também impede, né, a perda d'água. E também essas plantas elas se adaptaram para suportar o excesso de temperatura. Então as suas estruturas possuem conformações que, por exemplo, evitam o excesso de luminosidade, certo? Dispersam essa luz e isso evita a grande concentração de calor em seus tecidos. Já as plantas dos ambientes úmidos, existem outros tipos de plantas, por exemplo, que elas se adaptaram a pouca luz, certo? São ambientes úmidos, mas existe uma dificuldade. Como existem muitas plantas, né, muitas árvores altas, as plantas herbáceas elas tiveram que fazer adaptações para coexistirem nesses locais. Então, normalmente, essas plantas possuem folhas longas, né? Folhas com a superfície maior, né, do que comumente se vê. E a quantidade de clorofila nessas folhas é muito maior, porque é justamente para compensar a pouca luminosidade. Em ambientes de caverna, onde a concorrência é menor, né, o número de espécies é limitado. Então aquela regra de ter folhas grandes, né, não se aplica nessas condições, mas mesmo assim o fator quantidade de clorofila se observa nesse tipo de plantas, né, porque, como eu falei, né, elas precisam, né, de realizar fotossíntese, a luz é muito limitada, só existe uma parte do dia, então elas se adaptaram para suprir essa lacuna, aumentando o número de cloroplastos, que é justamente a organela responsável pela produção de clorofila. Existe uma analogia, por exemplo, quando a gente compara o número de hemáceas, né, dos habitantes das regiões andinas, é muito maior do que a outra parcela de humanos, né? Porque eles tiveram que se adaptar, mas nesse caso, a pouca quantidade de oxigênio. A situação a seguir não se refere a pouca luminosidade, mas sim a um solo deficiente, escasso de minerais, certo? Então, nessas situações, as plantas elas também vão ter que fazer as suas adaptações. Como os nutrientes são escassos, né? Então elas são plantas bastante limitadas, principalmente no tamanho. Então elas produzem pouca biomassa e são pouco exigentes, certo? Por conta justamente dessa adaptação.
E o que é que elas fazem para suprir isso aí? Bem, algumas, como eu falei, limitam, né, o seu tamanho. A produção de frutos é bastante simplória. Alguns frutos, por exemplo, têm a constituição seca. E quando um dos elementos escassos é o nitrogênio, muitos desses locais, as plantas se adaptaram para serem plantas carnívoras, ou seja, plantas que vão absorver, extrair o nitrogênio que já é escasso no seu ambiente, elas vão extrair esse nitrogênio dos insetos que eventualmente pousem em algumas de suas estruturas. Para tanto, elas têm algumas estratégias, né? Elas produzem enzimas, né? E como a gente vê aí, essas gotículas, elas grudam, né? O inseto, ao pousar numa dessas estruturas, eles ficam grudados e a planta enrola essa criatura e passa a extrair os nutrientes necessários para a sobrevivência da planta. Então é bastante comum também nesses ambientes haver a presença de muitas plantas leguminosas, porque as leguminosas, em geral, elas fazem um tipo de parceria com bactérias nitrificantes. Bactérias essas que fixam o nitrogênio no solo e a planta em questão se aproveita, né, dessa situação. Então é uma parceria mutualística, certo? Justamente para suprir essa deficiência. E finalmente nós temos os solos com baixas temperaturas, certo? E esses locais, eles são chamados de permafrost. Eles vivem permanentemente congelados, certo? E as plantas que nascem nessas situações também elas têm um grande poder adaptativo, certo? Como a gente vê aí, elas são bastante limitantes no tamanho, né? Na proporção de suas estruturas, e elas também acharam, né, essa forma de se adaptar. Então, são as últimas plantas a serem vistas, né, até o limite do polo, né, nesse caso aqui no Polo Norte. Então, gente, essa foi a nossa aula falando das adaptações das plantas, né, dos diversos locais, das exigências que elas tiveram ao longo do percurso evolutivo, tá certo? E nos veremos numa próxima situação. Tchau.